Eu conversava com a irmã essa semana e um tema me surgiu no coração. Estava conversando com uma irmã que está passando por umas lutas, a gente está cooperando com ela. E geralmente, hoje também de manhã eu ouvi isso aqui. Geralmente, na hora que nós estamos passando por adversidades, por lutas, a gente quer ouvir Deus. Essa é a hora que a gente busca ouvir a voz de Deus. Senhor, por que isso está acontecendo? O que eu faço? O que tu queres? Como é que eu faço? Para onde eu vou? E nunca me ocorreu de falar, ou nunca me ocorreu pensar que o intuito de Deus, muitas vezes, não é falar conosco, é nos revelar quem somos, para nós mesmos. Porque eu acredito, tenho convicção, que alguém só vence uma limitação quando enxerga ela. Só. Porque é assim. Você só contempla Jesus e segue Jesus quando você enxerga Ele. É milagroso isso. Quem teve um encontro com Jesus vai saber o que eu estou falando. O teu encontro com Jesus não vem por conta do que falaram para você. Não vem por conta daquilo que você ouviu. Nenhum de nós que estamos aqui fomos doutrinados para conhecer Jesus. Alguém chegou e explicou a gente, legal viver assim, vou querer esse negócio aí, vou viver assim agora. E aí entrei numa escola agora que é diferente, ou entrei numa turma que é diferente, ou estou num clube que é diferente. É legal viver dessa forma? Não é assim. Nós fomos revelados por Jesus. Amém? Alguém pode falar para você assim, você nunca viu Jesus? Só ouve a história? Como é que você tem certeza que é verdade o que estão falando contigo? Como é que você sabe que é verdadeiro? Quem sabe explicar isso? Nenhum de nós. A gente vai falar assim, olha, aqui dentro mudou alguma coisa. Ninguém vai dizer que é mentira. Ninguém vai me provar que é mentira. Porque eu creio. A fé é isso. Eu acredito nisso. É ou não é? Sim ou não? É assim ou não? Ou tem alguém aqui que ainda não tem certeza? Você tem toda a certeza, convicção de que você conhece Jesus, conheceu Ele, que Ele habita em você, que Ele colocou fé em você, que tudo que a gente fala é verdade, que tudo que a gente olha para a Bíblia e fala acerca de Jesus é verdadeiro? Sim ou não? Isso vem da fé, isso é uma revelação. Isso é a revelação. Paulo fala isso em Efésios, ele fala assim, olha, pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Não vem de vocês, é dom de Deus. E não vem das obras, para que homem nenhum se glorie nela. Então, não é pela obra de homem algum, é pela revelação de Jesus Cristo. Na verdade, o próprio Senhor falou que o Pai revela o Filho para quem Ele quer. Segundo o seu beneplácito, segundo a sua boa vontade, segundo aquilo que dá prazer nele, Ele revela Jesus a nós. Nós fomos aqueles que fomos revelados de Jesus. Podemos gozar dessa felicidade de ter sido revelado por Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque nós só adoramos o Senhor porque fomos revelados dele. Nós vimos Jesus. Entende isso? As nossas limitações, elas também são assim, amados. Você só vence uma limitação tua quando o Espírito Santo te convence que aquilo é uma limitação. Quando ele mostra quem de fato você é. Quando ele vai nas tuas profundezas. E aí nessa hora,
É a hora que a gente está querendo ouvir quem? Deus. Mas deixa eu te falar, tudo que diz respeito ao pecado, a Bíblia não fala? Sim ou não? Fala ou não fala? Tudo que se refere ao pecado, a forma de viver, como proceder, ao sentimento que temos que ter, a Bíblia fala. Se a gente olhar lá e ler, está lá escrito. Ninguém vai falar para a gente alguma coisa que é novidade. Isso é pecado? Eu não sabia. Gente, ter inveja é pecado? Onde é que está escrito isso? Aí alguém te mostra, tu, então é pecado mesmo, me convenci agora. Porque até dos nossos pecados, o próprio Espírito Santo fala conosco. Tem coisa que você faz ou fala, que na hora que você fala, dentro de você já entristece. É o Espírito Santo falando assim, tu deu mole. Falou demais. Podia ter ficado calado. É o Espírito Santo. Tu nem leu a Bíblia. Mas o Espírito que habita em nós, ele nos convence do pecado. Sim ou não? Mas pensa numa coisa maligna. É quando nós mesmos não enxergamos em nós pecado algum. Isso é ruim demais. Por quê? Porque isso me tira do combate, me tira da luta. Isso não me faz lutar contra o pecado. Eu acho que é o escritor de Hebreus 11, que fala assim, vocês não lutaram contra o pecado ainda até a morte. E já se esqueceram da argumentação de Deus que fala, filho meu, não despreze a disciplina do teu pai. Não despreze quando por ele for repreendido. Por quê? Porque Deus disciplina aquele que ama. Amém? Se você não faz parte da disciplina, aí você não é filho. Você é bastardo. Uma coisa interessante. Então, quando as adversidades acontecem na nossa vida, nós temos duas maneiras de olhar. Uma, pode ser Deus, usando um fator externo para moldar o que há dentro de mim, o que é interno. E aí é uma disciplina, ele está usando isso. Como eu posso olhar e falar assim, são os homens que têm má vontade comigo. Eu sou uma pessoa tão boa. Nunca matei, nunca roubei. Só estou vendendo essa balinha aqui no ônibus. Né? Sou um garoto legal. A gente pode olhar dessas duas formas. Mas qual é a melhor maneira de qualquer cristão olhar para qualquer situação da vida dele? É o que meu pai está querendo fazer comigo. O que ele está me ensinando? Por que dessa disciplina? O porquê desse processo? E aí eu começo a ver. E aí, conversando com a amada dessa semana, estava querendo ouvir Deus, e eu queria te falar que Deus, ele já deixou escrito tudo acerca do pecado, e tem hora que ele fala com a gente. Tem hora que ele fala com a gente. Mas a melhor maneira de Deus falar para a gente é quando a gente começa a olhar para nós, que aí ele começa a mostrar para você, ó, isso aqui está errado, mas ele mostra porque você está olhando para aquilo. É uma ação que é conjunta, consegue entender? É uma ação conjunta com Deus. Já andou com o filho ensinando ele? Aí tu vai mostrando a coisa para ele, falando, ó, aqui não pode, mas ele está olhando, não está? Para ele saber que ali não pode, ele está olhando. Aqui dá ruim, mas ele quer botar a mão, aí tu dá um tapinha nele. Ele quer botar a mão, até que ele aprende, não, ali não pode. E aí vai o ensino. Deus faz assim com a gente também, amados. Faz ou não faz? Eu lembrei, me veio um texto na mente, eu queria ler com vocês um texto. Um texto de Isaías 14:10. Esse é um texto que fala sobre a queda de um anjo. E quando eu leio alguns textos da Bíblia, eu fico muito impressionado, porque nós tratamos o pecado de maneira muito simples.
Muito rasa, né? Mas nós não temos noção do efeito que o pecado traz na vida de uma pessoa. Por exemplo, um pecado derrubou um anjo. Olha que coisa interessante. Isaías 14:10. Todos estes respondem e te dizem: tu também, como nós, estás fraco? E és semelhante a nós? Derrubada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa, por debaixo de ti. Uma cama de gusanos e os vermes são a tua cobertura. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Esse é um texto, Isaías falando, que traz para a gente a representatividade de como caiu Lúcifer do céu. Essa estrela da manhã, esse filho da alva, era um anjo de luz que ministrava diante de Deus. Era a quem orquestrava todo louvor a Deus. Vivia no mundo, acredito eu, que estava aqui na nossa terra, que era um conservatório da música, vamos dizer assim. Era aqui que ele estava com aquele grande coral, terça parte dos anjos que ele administrava só para adorar o Senhor. Por que eu creio nisso? Vamos ler outro texto? Ezequiel 28. Ezequiel 28, versículo de 11 a 16. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobriras. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro te fizeste os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido. Eu te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito era os teus caminhos. Nos teus caminhos. Desde os dias em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o interior de violência. E pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. De novo aqui, o profeta está falando desse anjo que caiu, esse querubim da guarda. Era um anjo, e ele estava no reino mineral, era um reino de pedras preciosas. E um reino mineral que existe é o nosso reino, sim ou não? Nós vivemos no reino mineral. Então ele estava aqui ele orquestrava todo louvor a Deus, e ele falou no coração dele, segundo Isaías, eu subirei aos céus. Então ele estava embaixo. Irei às mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías fala assim, tu disse isso aonde? Onde foi que ele falou isso? No texto que nós lemos.
Vamos voltar ao texto? Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações? Tu dizias aonde? No teu coração. Aonde ele falava? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao mais alto. Onde foi que essa soberba, esse orgulho entrou? Num lugar oculto que chama-se coração. Aqui dentro, no cerne. Jesus, quando questionaram Jesus por que os discípulos dele comiam sem lavar a mão, por que teus discípulos comem sem lavar a mão? Eu estava lá no meio do milharal, lá, pegando espilha de milho, e afiando os dentes lá, comendo. A galera lá, e os fariseus chegaram e falaram assim, por que teus discípulos comem sem lavar as mãos? Quero um ensino. Lembra qual foi a resposta de Jesus? Hein? Jesus falou assim, o que entra pela boca do homem não é o que contamina ele. Porque o que entra pela boca do homem é lançado no ventre e é jogado fora. Mas o que sai da boca do homem, isso aí contamina ele. Porque o que sai do coração do homem, porque é no coração que estão o quê? Os assassinatos, os adultérios, né? As inimizades, está tudo aonde? Está no coração. Ele fala, o que sai da boca do homem é o que contamina o homem. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu, às vezes, gasto um tempo com alguma palavra que alguém diz e quer voltar atrás. Não, mas eu falei, mas é que eu não penso assim, né? Engano teu. A boca fala do que o coração está cheio. Entende o que eu digo? Sim ou não? A nossa boca fala do que o coração está cheio. E quando nós falamos errado, é porque pensamos errado também. E aí a gente corrige. A gente vai corrigindo a fala. Com única intenção, com um único intuito nisso tudo. Do quê? De corrigindo a fala, possa ser que o coração corrija. Se aquele que está sendo corrigido prestar atenção na correção. E precisa querer saber por que eu falo isso. Por que eu me pronuncio dessa forma? Porque alguma coisa ainda está errado lá no coração. Entende? E aí, amados, a soberba, ela se instala exatamente no coração. E ela se instala quando nós pensamos, mas às vezes nem falamos. Deus julga quando está dentro do coração. Deus não julga simplesmente o ato consumado. Não é assim? Diz que os planos vêm do coração dos homens, mas Deus pesa o espírito. Deus pesa o espírito. Deus julga o coração. Deus julga o que está dentro. Deus julga o que está lá. Então, se nós temos que guardar alguma coisa, acho que é Provérbios também que fala, né? Em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede a vida. Então, o nosso coração precisa ser guardado. E nós temos que dar atenção a ele. Nós vivemos num tempo onde pouca gente hoje dá atenção a si mesmo, pelo menos ao coração, aos pensamentos, até porque a gente vive num mundo muito louco, de muita correria, muito tráfego de informação, né? Muita coisa acontecendo e é pouca gente. Tráfego. Eu falei tráfego. Mas as duas coisas estão ruins, o tráfico e o tráfego. De certa forma, sim. E aí nessa avalanche de coisas, poucas vezes a gente para cuidar de nós mesmos, do nosso coração. Para parar com Deus e falar assim, eu preciso olhar o que está dentro. Para que eu possa consertar o que está dentro, para que o resultado fora seja melhor. Porque muitas vezes, amados, a gente consegue viver e maquiar as coisas para que pareçam bem.
quando aqui dentro está ruim. Aqui dentro está uma desgraça. O coração está mal. Mas eu tenho que ter uma aparência boa. Eu tenho que dar respostas boas. Não só às pessoas que eu convivo, mas ao mundo também. Eu preciso ter uma resposta boa. Eu preciso me colocar na sociedade. Eu preciso cuidar da minha aparência, de como me veem. E aí é muito comum, pastor, por exemplo, ouvir isso. Tu está conversando com alguém sobre o assunto, a pessoa pergunta assim, mas como você me vê? Aí eu sempre respondo, com os olhos. Você me vê com os olhos. Porque como eu vejo, não faz muita diferença, mano. Como eu vejo, não faz diferença. Faz diferença como Deus vê. Consegue entender isso? Como Deus vê, faz toda a diferença. Porém, o nosso orgulho, a soberba que está no nosso coração, ela quer sempre aparentar aquilo que você não é. Mas de Deus alguém consegue esconder alguma coisa? Deus não sabe como você é? Não sabe como está? E às vezes a gente pergunta para ele, Senhor, fala comigo. Ele fala, tu já sabe, filho. Vai olhando aí dentro. E vai se arrependendo. Vai pedindo ajuda para mim. Vai colocando diante do altar. Vai colocando com as tuas lágrimas. Vai chorando aos pés da cruz. Que eu vou te ajudando a transformar o que você é, o que está aí dentro. Mas só tem uma maneira, se você abrir a caixa de Pandora. Se você não abrir a caixa de Pandora, não tem como ninguém poder te ajudar, nem Deus. Porque as pessoas se escondem de Deus. Eu vejo isso em oração. Vai numa reunião de oração para tu ver. Tu vê um monte de gente orando. Pouca gente ora falando de si. Dos seus problemas. Eu já tive reunião de oração que eu tive que cutucar a gente. Tinha uma que tinha um irmão com câncer. Desesperado. A reunião de oração acabou e ele não tocou no assunto dele para orar. Na hora de sair eu falei, e aí filho? E aquela, tu foi no médico hoje? O que ele falou daquela situação? Aí foi que ele começou a chorar e se quebrantar. Ah, falou isso, vai ser uma desgraça, vai passar para o corpo todo. Vai ser... Aí quando falou, então, vamos orar por isso? Ah, vamos. Aí juntamos os irmãos aqui. Oramos. E nada daquilo que o médico falou aconteceu, porque o médico é assim. Eu acredito que o médico ele está aí só para manifestar a glória de Deus. Porque o médico estuda ciência. Aí ele olha lá e ele fala assim, olha, segundo o que eu estou vendo aqui, segundo os exames estão falando, você vai morrer. Mas a palavra dele não é a última. Quem decide sobre isso é Deus. Ele pode dar o diagnóstico, mas quem decide o fim? É o Senhor. Quantos milagres você já viu? Hein? Eu já vi vários. Porque é Deus que fala. Mas é dificuldade para falar. Pensa quando um coração é tão orgulhoso e soberbo, que no meio de uma reunião, onde você vai estar lá pedindo a Deus alguma coisa, alguém não consegue falar do seu problema. Daquilo que está ferindo. Por quê? Porque está preocupado como os outros me veem. Me veem. Provérbios 13:10 diz assim, da soberba resulta contenda, mas os que se aconselham se acha sabedoria. Quando tu vê alguém pedindo conselho da vida, é porque essa pessoa está fugindo da soberba, está correndo dela. Mas quando tu vê gente num monte de contenda sem conselho nenhum, pode ter certeza que o que levou a ela a isso foi o coração dela, porque achou que podia fazer sozinha, achou que não precisava da opinião de ninguém, achou que ninguém podia ajudar ela. Aí na hora que se mete na maior furada, aí quer ajuda. Isso é comum também entre nós. Isso é comum. O que de vez em quando acontece, né? Graças a Deus não é o que mais acontece, mas de vez em quando aparece assim, puxa, emprestei o dinheiro para o Zezinho não me pagou.
Tu pediu conselho para emprestar? Ah, não. Ele está fazendo queixa por quê? Eu sou teu cobrador? Vai me assalariar para ser o teu cobrador? Não, então vai lá resolver lá com ele. Se não te pagar, sofre o dano. Para deixar de ser besta. Abençoa, irmão. Sofre o dano lá. Fala para ele assim, eu não quero mais o teu dinheiro não, mas quero só tratar da tua alma. Faz a coisa certa. Geralmente as pessoas buscam ajuda na hora que o negócio já deu ruim. Por quê, amados? Porque a soberba não deixa a pessoa nem pedir conselho. Não se aconselha. Mas os problemas vêm da soberba. Mas no conselho existe a sabedoria. Amém? Provérbios 16:10 diz, a soberba precede a ruína e a altiver de espírito, a queda. Olha que coisa interessante, amados. Tem muita gente que fala que o soberbo vai acabar em ruína. Mas a gente não vê assim. A gente não consegue identificar quem está soberbo. Mas a gente consegue identificar quem está na ruína, não consegue? Quando você encontra alguém na ruína, primeiro lugar de trabalhar é o coração. Por quê? Porque antes da ruína, o que veio? A soberba. Ela entrou no coração. Viu alguém caído no pecado? Tum, caiu, pecou. Estava altivo. Altiver de espírito precede a queda. Então todo aquele que está altivo no espírito vai acabar onde? No pecado. Porém, a gente costuma tratar de quando vê alguém soberbo e quando vê alguém altivo. Mas na hora que você vê alguém na ruína ou no pecado, ninguém trata soberba. Porque quando o cara está na ruína ou está no pecado, parece que já está humilhado, que o pecado humilhou. Não é assim? Tu vê lá alguém já desesperado na ruína e tu fala assim, pô, tadinho do cara, tá todo arrebentado, vamos ajudar ele, é por aqui, pô, tu não ouviu ali e tal. E não trata a soberba do coração. Sabe o que vai acontecer? Outra ruína lá na frente. Porque a soberba não foi tratada. O orgulho tem que sair do homem. O coração orgulhoso tem que sair. A altiver de espírito do homem tem que cair diante de Deus. Para que ele possa ser bem-sucedido, porque senão é de ruína em ruína, de queda em queda, de ruína em ruína, de queda em queda. Porque a humilhação nunca entra, nunca se humilha diante de Deus, para querer aprender com Deus, para querer viver no meio de comunidade, para viver no meio dos conselheiros, para ouvir conselho. Nós precisamos ter o coração amoldado para isso, a soberba tem que sair. E isso é tão gritante, porque eu comecei lendo para vocês de um anjo que caiu, um querubim da glória. Imagina um homem. Se derrubou um anjo, amados, a gente precisa se preocupar com isso? Tem que ter toda a preocupação. Sim ou não? Toda a preocupação. A preocupação tem que estar em nós. Amém? Quantos dizem amém? Quantos entendem o que eu estou falando? Tudo que Deus faz é para o nosso bem. O Espírito Santo, ele trabalha dia a dia para querer formar em nós a imagem de Jesus. Eu ouço Jesus falando que ele não ouço, né? Eu leio Jesus falando que ele não faz nada que ele não viu o Espírito Santo fazendo. Mas ele era o Deus na terra, gente. Era o Verbo encarnado, mas dependente do Espírito Santo. Diz que Jesus saía das multidões e se retirava para orar, para saber o que fazer. Ele era Deus. Tinha um coração quebrantado. Nós não somos deuses. Precisamos ter o coração muito mais quebrantado para buscar o Senhor e confrontar a cada dia a nossa soberba. Sim ou não? Consegue entender o que eu falo?
Nós precisamos disso. Eu tenho assim uma direção que eu sempre tomo quando eu encontro pessoas assim. Por incrível que pareça. Vamos lá. Nós achamos, você deve pensar como eu, nós achamos que as pessoas que são ricas são soberbas. Nós não presumimos um pobre soberbo. Mendigo soberbo. O cara está mendigo lá, está lá arrebentado na rua, pedindo esmola, dormindo na rua. Passa na tua mente que essa pessoa pode ser soberba? A gente não consegue conjugar isso. Não consegue. E se eu te falar que o que faz essa pessoa estar naquela situação é justamente a soberba dela. Ela só está lá porque é soberba. Se ela não fosse, não estaria. O soberbo é rebelde. Toda pessoa envolvida com droga é rebelde. A rebeldia está no coração dela. A soberba está no coração dela. Mas tem um outro quadro que leva essa rebeldia: rejeição. Todos aqueles que têm complexo de rejeição também são soberbos. Porque onde tem rejeição, tem inveja. Onde alguém é complexado, que tem pouco, está olhando para quem? Para quem tem mais do que ele, cobra tudo. Cobra atenção, cobra presença, né? Cobra amor. Cobra igualdade. Eu estava até ontem falando sobre uma música que a gente canta. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Não tem igualdade no reino de Deus. Tá? Essa palavra está mal colocada ali, na música. Está fora do contexto bíblico. Porque Deus não trata ninguém igual. Deus não fez nenhum de nós igual. Sabia disso? Quem tem carteira de identidade é o motorista aí. Quem tem? Lá tem uma digital tua, não tem? É igual a do cara que está do teu lado aí? De ninguém é igual. Quer achar alguém e diferenciar pessoas, digital e íris dos olhos. Não é igual de ninguém. São diferentes, mas todos são filhos de Deus. É o cabelo também, né? DNA. A rejeição, ela traz muito dano. Por quê? Porque tem pessoas que exigem aquilo que já tem. É uma coisa doida. E às vezes morre querendo exigir o que já tem. Vocês lembram da história do filho pródigo? Sim ou não? Pensa ali numa rejeição, alguém que tem um complexo de rejeição. O irmão chega, o pai faz uma festa e ele fica magoado. Por que ele está magoado? Estou aqui contigo, sendo fiel esse tempo todo, nunca matou um bezerro cevado para fazer uma festa para mim. Vocês lembram da resposta do pai? Filho, tudo que eu tenho é teu. Ou seja, em outras palavras, tu não usou porque não quis. Porque já era teu, tu é filho, pô. Por que tu não usou? Cara, não usou porque não quis, mas está requerendo. Deve ter disputado a atenção do pai e querido que o pai fizesse alguma coisa para ele o tempo todo. Porém, o pai olhava assim para o filho e falava que o quê? O que ele pensava? Tudo meu é dele. Ele pode fazer o que quiser aqui. Era só se portar como filho, mas ele queria ser servo. Ele queria ser servo. E aí o querer ser servo foi que impediu ele, porque ele não quis se portar como filho com o pai. Aí a soberba começa a entrar no coração.
Por que começa a entrar? Tu acha que esse filho, alguma hora, não pensou assim? Se eu estivesse no lugar dele, eu faria diferente. Isso aí que ele está fazendo é muito bom, não. É assim que entra. Meu irmão foi embora, mas no dia que meu pai morrer, vou mudar esse negócio todo aqui. A soberba, filho. A soberba faz isso. A soberba, ela requer aquilo que você já tem e o que você não tem também. Porque você está sempre necessitado. Você nunca olha para quem você é. Você nunca se encontra no Senhor. Mas nós precisamos nos encontrar no Senhor. Precisamos saber o motivo que o Senhor nos fez. Por que Ele nos criou? Você precisa saber disso. Por que Jesus morreu por minha causa? O que Deus quer de mim? Aonde eu posso chegar? É difícil alguém ouvir e se contentar com o que tem. Só um coração humilde se contenta com o que tem. Né? Como é que a gente ouve no mundo de hoje Paulo falar assim, tendo com o que comer, com o que beber e o que vestir, desse por satisfeito? Por que a gente sempre quer mais? Se as nossas necessidades são poucas. É porque a gente quer mostrar para quem tem mais. A nossa medida é sempre a do vizinho. A grama do vizinho é sempre mais verde. Essa é a verdade. Saiu um modelo de carro novo, aí o vizinho comprou. Agora eu tenho que alcançar um também. Mas o teu não anda, alma. Está te levando para todo lugar? Mas parou de prestar esse. Começa a ser ruim. Começa a desprezar o que você tem. A desprezar aquilo que Deus te deu. Está soberbo aí, está coração orgulhoso, invejoso. Há um monte de coisa no teu coração, não vê. Não enxerga. Precisa chegar diante de Deus com muita honestidade e abrir a caixa de Pandora assim e falar, Senhor, a porcaria que está aqui dentro é essa aí, me ajuda. Seja com honestidade, com sinceridade. Eu sou isso aí, preciso mudar. E deixar Deus trabalhar na tua vida, mudar você. Nós precisamos fazer esse caminho. Porque, amados, se um anjo caiu, um querubim da guarda, ele foi destronado e colocado para fora do seu lugar, por que nós vamos presumir que com a gente não vai acontecer nada com esse coração ruim que a gente tem? Vai, porque Deus vai tratar da gente. Ele quer nos fazer a imagem de Jesus. Aí ele vai usar todas as formas e maneiras para tratar o que está dentro. Entende isso? Você sabia que nós fomos colocados no lugar desse anjo? Sabia, não? Deus fez o homem em qual reino? Espiritual ou mineral? Nós somos do reino mineral. Nós fomos formados do pó, e do pó nós vamos voltar. Não é assim? O Franco estava até falando essa semana, achei engraçado. Ele falou, cara, o cara estava falando lá sobre evolução, ele falou, eu acredito que a gente foi feito mesmo na criação. Por quê? Porque o homem é pó, volta para o pó. Se fosse do macaco, voltava para o macaco, né? Então, o pó volta para o pó. Mas Deus ocupou o lugar desse querubim conosco. Vamos ler um texto? Efésios 1, de 3 a 7. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado.
no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém? O dia que Deus fez o homem aquilo que esse anjo que caiu queria ser. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, e a sua imagem e semelhança os criou. Ele nos criou com aquela pretensão de que Lúcifer queria. Ele queria ser igual a Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nos colocou lá no Éden, no lugar dele, no reino mineral, para o louvor da sua glória. Ele só queria que esses homens se multiplicassem, enchessem a terra, com muitos filhos, dessa maneira para adorá-lo. Ele queria que essa orquestração, esse louvor, essa adoração, ela continuasse, porque não é porque caiu o querubim da glória que agora essa lacuna da adoração vai ficar fechada. Deus substituiu um anjo por um homem. Entende isso? Sim ou não? Deus substituiu um anjo por nós, amados. Ele criou o homem para isso, para o louvor da sua glória, é o que o texto aqui fala. E ele nos deu toda a bênção celestial, tudo aquilo que a gente precisava no céu. Ele nos concedeu em Jesus. Você pode falar, eu sou abençoado? Com toda a sorte de bênção celestial em Cristo Jesus. O dia que você recebeu Jesus, você já recebeu essa bênção. É até ruim quando alguém fala assim, não, eu quero te abençoar com isso. Amado, você já é abençoado. Você já recebeu. Já é tua. É que a gente se porta como aquele filho que ficou na casa e não usou nada do que tinha. Porque o nosso coração não deixa, a gente está requerendo aquilo que a gente não tem. E não está desfrutando daquilo que Deus nos deu. E não estamos alcançando aquilo que podemos ter nele, porque é nele, é em Jesus. Porque o coração está errado. Não é para o louvor da glória do Senhor ainda. É por conta do meu orgulho, da minha soberba, do que eu quero mostrar, daquilo que eu quero ver. Aí por esse motivo é que Tiago escreveu, pedi, pedi. Não. Pedi e não recebeis. Pedi e não recebeis. Por quê? Porque você pede mal. Mas como é que alguém pede mal? Você pede para gastar nos vossos próprios deleites. Que deleite é esse que o Tiago está falando, se tudo que a gente pede para o Senhor é para o nosso deleite? Quem quer casar aí? Com essa animação não vai ser ruim. Hein? Quem quer casar aí? Vocês que querem casar não é para o seu deleite, não? Ou quem quer casar sem deleite? É para o deleite, amado. Não é assim? Tudo que você pede a Deus não é para o teu deleite? Por que Tiago fala que você pede para o teu próprio deleite, aí tu não recebe? Pede mal. É porque você pede por conta dessa tua soberba, não é porque você quer glorificar o Senhor. Não é porque você quer simplesmente ter, para se alegrar. É porque alguém tem, você quer também. É porque você quer dar resposta a esse orgulho que está no teu coração. É porque a gente pede coisas com inveja do outro. A gente pede coisas que a gente nem precisa. Mas para mostrar que tem. E tu acha que é dessa forma que Deus age? Para ajudar a gente? Não, não é. Não é mesmo. Isso fala do casamento também, tá? Para os solteiros aí. Fala para o casamento aí. Tem um texto de Isaías que diz que haverá o dia que 10 mulheres lançarão mão de um judeu. E vão falar para ele assim, casa conosco, tira a nossa vergonha, o nosso opróbrio. A gente não quer nem o teu dinheiro, a gente se trabalha para sustentar. Mas a gente só não quer ser solteira. É isso que está escrito na Bíblia.
Tem muita gente que quer casar, mas não é para o louvor da glória do Senhor. Não é para continuar o propósito que Ele tem na tua vida. É só para tirar a tua vergonha, porque você está com vergonha de ser solteiro. Mas Deus não te criou casado, Ele te criou solteiro. Acerta o teu coração, que você talvez alcance o teu alvo. Amém? É os motivos. Pedir e não recebeis. Por quê? Porque pedir mal. Pede só para os teus deleites. Pede só para as respostas soberbas e arrogantes do teu coração, invejosas do teu coração, mas não para glorificar o Pai. Tudo na nossa vida tem um crivo para passar. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Eu queria que você anotasse isso. Pelo menos no teu coração. Tudo que nós queremos tem que ser de Jesus. Tem que ser dele. Tem que ser por meio dele. E tem que ser para ele. Porque se não for dele, por meio dele, para ele, não tem nenhum valor. E aí essas três coisas tem que fechar, amados. Porque às vezes é dele, mas o meio usado não é o dele. Tem que acertar o meio. Aí a gente acerta o meio, é dele, é por meio dele, mas aí não é para ele. Não é para a glória dele, não é para o louvor dele, nós fomos criados para isso. Também não fecha o ciclo. Se você não fechar esses três ciclos, nada do que você tem é satisfatório. Você vai sempre querer mais. Vai sempre buscar mais. Vai sempre invejar mais. Vai sempre ficar inquieto com muita coisa. Mas nunca vai estar no ponto que Deus quer que você esteja, olhando para Ele e para você. Você vai sempre justificar os fins, os meios pelos fins. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós possamos glorificá-lo. Deus tem tanto desejo que a nossa vida dê retorno a Ele, tanto desejo, que Ele nos fez exatamente como era o anjo que orquestrava todo louvor ao Senhor. E aí a pergunta, acho que a pergunta básica para tudo é: a tua vida tem sido para a glória do Senhor? O que a gente pensa, acha, faz, planeja, é para que o Senhor possa ser glorificado através da minha vida? Ou não? Porque isso vai arrumar um monte de coisa dentro de nós, dentro do nosso coração. Entende? Porque quando esses motivos se acertam, o Espírito Santo trabalha de maneira eficaz e rápida para que se apresse a nossa bênção. Entende? Para que se apresse o desejo cumprido. Ele vai moldando o nosso coração para que a gente possa receber. Mas se não for, a gente vai ficar patinando nesse caminho aí. Eu queria te falar, amados, que o tempo passa rápido. Eu queria te animar a olhar para o teu coração e se arrepender. Buscar aquelas coisas que estão lá dentro, tão ruins, fala assim: eu preciso mudar isso aqui. Isso aqui não se parece com Jesus, esse motivo não é puro. Essa insatisfação, ela não é real. Entende? Essa insatisfação não é real, não tenho por que estar insatisfeito. Eu não tenho. Eu não posso chegar diante do meu rei triste, porque me falta alguma coisa. Porque ele já me deu tudo em Cristo Jesus. Quando a gente acerta o coração, a vida deslancha, ela abre. Mas quando o coração não está certo, a gente vai levando tempo para o Espírito Santo trabalhar conosco. Porém, eu queria te falar que o tempo, nesse caso, ele não é a nosso favor, ele é nosso inimigo. Porque o tempo passa rápido. O tempo passa rápido. Quando Salomão escreve aos jovens, ele está falando do tempo, ele fala assim: olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, no qual tu vai dizer: eu não tenho nele contentamento. Aí ele vai falando da velhice, antes que os olhos se fechem, antes que os dentes caiam da boca, antes que os ossos não aguentem mais. Ele vai falando da velhice, por quê? Porque esse tempo, ele é implacável, ele passa.
E quando você descobre lá na frente que você não teve nada o que você queria, porque os teus motivos não eram corretos, era inveja, era isso, era aquilo, aí já passou, mano. Aí já está com 70 anos, aí quer casar, não dá mais. Aí agora eu quero fazer as coisas certas, vou trabalhar, não tem mais força. Passou, o tempo passou. Lembra-te no tempo da tua mocidade. Por quê? Porque vai chegar os dias maus que você vai dizer que não vai ter contentamento nele. E a hora de se contentar com Deus é agora. Amém? Em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração da soberba, do orgulho, da inveja, da maledicência. Amém? Dos teus pensamentos ruins. Porque o texto que a gente leu desse anjo, ele falou assim, olha, eu dizia no meu, tu dizia no teu coração. A boca nem pronunciou. Mas Deus leu a leitura do coração. E às vezes a gente está querendo fazer um monte de coisa. Mas com o coração mau você não alcança. Quer ver uma coisa que dá um nó na mente? Hein? Você está lá politicamente correto. Politicamente correto. É aquela para os homens ver. Ninguém conhece aqui o interior. Querendo alcançar, fazendo tudo direitinho, nunca chega o trem que você espera, nunca chega. Aí tu encontra alguém que chegou agora, está lá no meio do caminho, tropeçando de um lado, caindo para o outro, todo requenguela. E tu olha assim, até olha com desdém, né? Fala, ih, meu, esse aí tá ruim de se aprumar, o vento está passando. Mas aí o cara quer, a pessoa pede um negócio e aí chega a bênção. Aí tu, o quê? Deus está com raiva, tem alguma coisa comigo errada. Por que lá dá certo comigo não? Vê se na história do filho pródigo. O outro gastou o dinheiro todo lá, se arrebentou todo, levou o dinheiro, fez tudo errado. Chega agora todo requenguela da vida, tu faz a maior festa para ele. Qual é a diferença desses dois filhos, amados? O coração. Um estava pensando assim, eu não quero nem ser chamado de filho, eu só quero ser servo. O outro era filho, mas queria ser o melhor servo para poder ser visto como filho. Olha que doideira. Olha que loucura. Por isso que Salomão escreve assim, eu vi loucura debaixo do céu. Várias vezes. Porque é uma loucura mesmo isso. É a maior loucura. Porque o que Deus pesa, o que Deus aprecia, é um coração quebrantado. Diz que um coração quebrantado e contrito, Deus jamais despreza. Diz que perto está o Senhor de um coração quebrantado. Ele está perto. Podemos falar então que o contrário disso é que Deus está longe de um coração soberbo? De um coração altivo? Deus está longe, se afasta. Só para que a gente possa quebrantar o coração para poder estar perto. Amém? Deus resiste ao soberbo, porém, dá maior graça aos humildes. É porque eu estava lendo esse texto, achei ele muito interessante, porque a gente fala que Deus dá graça, mas não, ele dá maior graça. Porque os humildes já estão na graça, porém Deus aumenta a graça aos humildes. Ele dá maior graça aos humildes, mas o soberbo, ele resiste. Ser resistido pelos homens é horrível. Mas ser resistido por Deus é impossível dar certo. Porque os homens a gente dribla. Os homens a gente dá a volta. Os homens a gente muda de lugar e arruma outro, de outro lugar. Vai passando, a vida vai passando, vai deixando um rastro de gente para trás com problema contigo. Mas e quando é Deus que te resiste? Nada dá certo, amados. Cai de costa, quebra o nariz, não entende nada. Meu Deus. Eu caí de costa, por que foi o nariz que quebrou? Porque é Deus que está resistindo. É Deus que resiste o soberbo. Mas Ele dá maior graça aos humildes. Amém? Então,
Em tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Eu queria te falar também outra coisa. Tem um outro texto que eu não li. Só para encerrar. Queria te falar outra coisa. Quem tem o coração altivo não consegue ver outra pessoa sendo louvada. Porque quer o louvor para si. É comum a gente falar de quem está passando problema, caindo, teve queda. Mas é difícil a gente exaltar alguém com o nosso lado. Pô, fulano, ela é a maior bênção. Parece que os nossos olhos se atraem mais no erro. E é assim mesmo, o homem é assim. Se a gente pegar um quadro, minha época antiga, um quadro negro, hoje ele é branco, né? Pegar um quadro, você escrever no colégio 30 contas de somar, diminuir, multiplicar, e você fizer uma com resultado errado, todo mundo que chega vai olhar e vai falar, ih, aquele resultado está errado. Ninguém vê o certo. Ninguém vê que as 30 estão certas, mas tem uma errada, todo mundo vê. Os nossos olhos são atraídos para o erro. Quando eu vejo alguém falando de alguém, alguma coisa está errada. Eu tenho um costume assim, quando a pessoa chega problemática lá, pastoreio, aí começa a falar, não, porque fulano fez isso comigo. Tá bom, vamos falar de você. Deixa o fulano para lá. Quero ouvir de você. Você, como é que você está? Porque falar dos outros é facinho, molinho. Falar de si mesmo, difícil. Difícil. Eu nunca fui num divã de psicólogo, Renata. Mas deve ser difícil você conseguir fazer alguém falar de si mesmo, né? Porque geralmente vão falando de um monte de coisa, não é não? É ou não? Ó, tá só testificando. Falar dos outros é mole, porque os problemas estão sempre fora de nós. Agora, falar da gente é a maior dificuldade. Aí você quer ver um texto também que hoje de manhã surgiu no meu coração? É Lucas 19, de 37 a 40, diz assim: E quando se aproximavam da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Você sabe qual era o problema dos fariseus? Inveja. Porque eles eram soberbos. Porque eles achavam que Deus estava com eles. Eles olhavam para Jesus e para aquela plebe de fora e falavam assim: eles são malditos. Nós estamos aqui fazendo tudo certinho, filactério grandão da nossa santidade. A gente entende de todas as leis, de todos os mistérios. E quando eles viram a multidão louvando a Deus, mas não por intermédio deles, e falando de Jesus, bendito aquele que vem em nome do Senhor, eles tiveram a ousadia de falar para Jesus: manda eles calarem a boca. Eles estavam louvando a Deus, amado. E estavam falando de Jesus, bendito Rei, que vem em nome do Senhor. Porém, o orgulho e a inveja deles não deixaram eles reconhecerem quem era Jesus, nem adorarem ao Senhor, nem louvarem Jesus, porque esse mal que eu estou falando para vocês estava no coração deles. Quem está com o coração altivo e soberbo é fácil de ver, você não consegue ver ninguém ser exaltado perto de você. Você não se anima na alegria dos outros. Quando alguém se alegra que ganhou alguma coisa, a primeira coisa que você pensa: por que não? Por que não eu? Tinha uma música assim no meu tempo: por que não eu? Por que não eu? Não tinha? Nem sei de quem era. Kid de Abelha. Está todo mundo cantando a música do Kid de Abelha, amado. A coisa acontece, aí já entra a música. Por que não eu? Por que não eu?
Por que não eu? Se alegra com a alegria do irmão, amado. Às vezes, Deus está abençoando lá para ver se o teu coração pelo menos se anima com aquilo para você receber também. Está só querendo mudar o teu coração. Caim matou Abel por causa disso. Entregou a oferta lá, não foi recebido, Deus recebeu do irmão, o semblante descaiu na hora. Na hora. Não consegue se alegrar com aquele que está se alegrando, é porque o teu coração está enfermo, está doente, está soberbo, está orgulhoso. Arruma teu coração. Amém? Arruma teu coração. Foge da soberba. Se humilha diante de Deus. A maneira para ser cheio do Espírito Santo é essa, amado. Primeiro é se esvaziar. Depois de se esvaziar, se limpar. Porque Deus não habita em lugar sujo. Então é se esvaziar. Se esvaziar é um trabalho, é um processo. É se esvaziar de você mesmo. Começar a se desnudar. Perder os teus direitos. Perder as coisas que você tanto prima e busca. E não encontra porque pede mal. Se esvazia. Depois se limpa. Porque se você estiver vazio e limpo, Deus vai te encher. Amém? Ele te enche, não é só com o Espírito dele, não. Ele te enche com tudo aquilo que você precisa e necessita. Jesus falou, qual é o pai que um filho pedindo para ele pão vai dar pedra para ele? Se vocês são maus, sabe dar boa dádiva aos teus filhos, quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo, se vocês pedirem, e com ele todas as coisas. Existe um caminho para isso, que você precisa chegar. Olha, eu sei que tem pessoas aqui hoje me ouvindo, e já ouviram isso outras vezes na vida. Não estou falando nenhuma novidade, estou chovendo no molhado. Mas eu acredito que quando nós ouvimos uma coisa pela segunda ou terceira vez, é sinal que a gente não se arrependeu ainda. Deus quer falar conosco de novo. E queria te falar que o tempo não é o teu aliado, ele é teu inimigo. Ele é um grande inimigo. Porque ele passa veloz. Ele está passando num piscar de olho a cada dia mais rápido. Até as horas estão passando mais rápido. Cheguei aqui uma hora antes hoje, que a hora roubou. Precisamos corresponder àquilo que o Senhor requer de nós. Amém? Não fomos chamados à toa. Não encontramos Jesus à toa. Não estamos aqui à toa. Ele tem um propósito na nossa vida, ele vai cumprir com o propósito dele. A não ser que você não queira. Porque se você quiser, ele vai transformar você. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Nós não temos tempo, eu também não quero fazer um apelo. Por quê? Porque a gente não quer identificar quem é soberbo aqui. Tampouco com quem Deus falou. Por quê? Porque nós acreditamos, eu acredito que você precisa ir a Deus. Você precisa buscar o Senhor com toda honestidade. Porque até um apelo, amado, às vezes, rouba da gente o dever de fazer. Porque você atende um apelo e parece que naquele apelo você resolveu aquele problema dessa palavra que você ouviu. Mas ele não vai resolver. Ele precisa de uma atitude voluntária nossa. Ele precisa de uma resposta ao entendimento que o Espírito Santo deu. E é um exercício que não é de um dia para a noite. É algo que nós temos que priorizar. Eu quero, em nome de Jesus, que você priorize o que você ouviu hoje. Se Deus falou ao teu coração, dá atenção a isso. Dá atenção porque, amados, porque o tempo, ele não é a teu favor. Ele não é ao meu favor. Nesse episódio, ele é contrário a nós. Porque ele não para a gente vencer a guerra. Queria eu
que a gente pudesse fazer hoje, como Josué, orar e parar o sol, para que desse tempo da gente vencer a guerra. Mas o tempo não vai parar. O tempo ele está a todo vapor andando. Nós precisamos ser rápidos, prudentes, diligentes naquilo que o Senhor fala conosco. Amém? Precisamos ter diligência. E se nós formos diligentes, o Senhor vai lograr êxito no trabalho dele conosco. Ele vai alcançar o objetivo dele, tanto na minha vida quanto na tua vida. Eu quero que você acolha essa palavra no teu coração e que ela dê fruto dentro de você, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus. E eu quero, Senhor, colocar, Senhor, essa minha tentativa de ministrar hoje aqui, diante de Ti. Porque eu falei, Senhor, aqui de coisas que, se o Espírito Santo não trouxer uma revelação, não tem nenhum valor. São só palavras ditas, lançadas, embora são a Tua palavra. Mas, Senhor, se essas palavras caírem no lugar fértil do coração, na boa terra, Senhor, se esse coração for responsivo, quiser ser diligente, entender, Senhor, pelo Espírito hoje, começar já num processo de quebrantamento diante de Ti. Eu sei, Senhor, que a vitória, a justiça, a saúde vai brotar como a luz do meio-dia. Eu sei que Tu vais ser veloz, mais veloz do que o tempo em que vivemos. Para, Senhor, derrubar barreiras, desatar nós. Senhor, abrir portas, tirar empecilhos, transformar vidas. Precisa de um retorno, Senhor. Todo lugar onde eu vejo, Pai, a Tua palavra sendo pregada, e eu vou lendo na Bíblia, está escrito assim, e os irmãos receberam a palavra, Senhor, com bom coração. E aqueles que receberam e creram na palavra, e aqueles que receberam e creram na palavra, que hoje sejamos aqueles que recebemos e vamos crer e responder a essa Tua palavra. Senhor, porque cadeias aqui precisam ser quebradas. E agora eu quero falar como profeta, eu profetizo que elas já começaram a ruir. Barreiras têm que ser derrubadas, Senhor. E eu quero profetizar que elas já estão rachando. E elas vão cair por terra, em nome de Jesus. Senhor, pessoas vão ser libertas aqui hoje. Porque as cadeias vão cair dos pés, como caíram de Paulo e Silas naquela prisão. Mas eles não vão sair correndo, Senhor. Eles vão ouvir aquilo que Tu tem para falar. E para se pronunciar sobre cada assunto. Traz luz, Senhor, porque na Tua luz nós vemos a luz. Traz a Tua luz a cada coração aqui. E que seja uma palavra responsiva. Porque nós queremos e almejamos ver a vitória. Em nome de Jesus. Que hoje seja o dia, Senhor, que o ciclo da mesmice acabe. Seja quebrado esse ciclo hoje. E, Senhor, que seja trilhado um caminho reto para o encontro contigo e para a vitória. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Quantos podem dizer amém? Seja assim, em nome de Jesus.